Você não vai acreditar. Mas eu vi isso dentro da igreja. Meu irmão, contando, ninguém acredita. Você vai ficar de queixo caído. Como pode acontecer isso dentro de um templo sagrado, um local que foi dedicado para oração e adoração ao Criador do Universo? É realmente surreal. Imagine um sábado pela manhã. Você veste sua melhor roupa, pega sua Bíblia, sua lição da escola sabatina e juntamente com sua família caminha até a igreja adventista do sétimo dia com o propósito de louvar e agradecer a Deus por suas bênçãos, de aprender mais da palavra, de compartilhar o que aprendeu com a lição da escola sabatina e participar do culto divino. E de repente se depara com uma cena como essa. O assunto é muito importante e eu sei que você que acompanha o Decifrando é uma pessoa temente a Deus e que leva com muita seriedade os assuntos espirituais. Sabe, meu irmão, minha irmã, as pessoas hoje em dia parecem que não levam a sério o significado do sábado, do templo, da adoração a Deus. Estão brincando com o sagrado, com o divino, mas você, tenho a certeza, está com o coração aberto, pronto para escutar a voz de Deus, e que o Senhor seja louvado por isso. Hoje vamos falar a respeito de tudo o que tem acontecido dentro da casa de Deus e que o tem desonrado. Relembre o dia em que o templo teve uma cerimônia de dedicação ao Senhor, à semelhança do templo erigido pelo rei Salomão, como um local consagrado para oração e manifestação da presença divina. E hoje, o que estão fazendo da casa de Deus e do culto? Fique atento a tudo que você irá ver a partir de agora, e pasme, trema diante de tais cenas. A primeira pergunta é: como as pessoas estão se preparando para ir ao culto sagrado? Realmente têm em mente que estão se dirigindo para um culto de adoração? Vamos encarar os fatos. O jeito que muita gente tem se vestido para ir à igreja hoje em dia é, no mínimo, preocupante. Estamos tratando o momento de adorar a Deus como se fosse qualquer compromisso banal, e isso é um grande erro. Quando você se veste para ir ao culto como se estivesse indo a uma festa ou, pior, como se estivesse indo ao mercado, o que isso diz sobre o seu respeito por Deus? Não é questão de moda ou de etiqueta, é questão de reverência. Estamos falando de se apresentar diante do Criador do Universo, e ainda assim, muitas vezes, as pessoas escolhem roupas que são tudo menos apropriadas para um ambiente sagrado. Roupas apertadas, decotes provocantes, ou mesmo aquela aparência desleixada que grita desrespeito. Isso tudo tira o foco do que realmente importa. Será que estamos tão distraídos pelo que é mundano que não conseguimos mais entender o básico? A igreja não é uma extensão do seu guarda-roupa casual, é o lugar onde você vai para encontrar Deus, e isso exige algo a mais, exige reverência, exige respeito. E o que dizer da influência que você exerce sobre os outros? Quando você entra na igreja com uma aparência que não condiz com o ambiente, você está não só desrespeitando a Deus, mas também distraindo os outros. Pense nisso. Sua maneira de se vestir pode estar impedindo que alguém tenha uma experiência espiritual mais profunda naquele culto. Chega de desculpas. Não é difícil se vestir com modéstia e respeito. É sobre mostrar a Deus que você entende a santidade do momento e que está ali, não para se exibir, mas para adorá-lo com toda a seriedade que isso merece. Vamos mudar essa atitude? Vamos tratar o culto como um momento sagrado que ele é e nos preparar de corpo e alma, começando pela maneira como nos vestimos. Se Deus merece o nosso melhor, então por que oferecer menos? Estamos falando de reverência diante do Senhor, e outro ponto bastante interessante para considerarmos é o tipo de música com o qual você está adorando a Deus. É hora de parar e refletir, porque a música no culto não é só uma questão de gosto pessoal. Estamos lidando com algo sagrado, e a escolha da música tem um impacto direto na qualidade da adoração. Hoje em dia, estamos vendo uma avalanche de músicas que não tem nada a ver com a reverência que o culto exige. Ritmos que mais se parecem com o que se ouve em festas e shows estão invadindo os templos, e isso é um grande desvio do que Deus espera de nós. A música no culto deveria levar nossos pensamentos ao céu, não trazer o mundo para dentro da igreja. A Bíblia é clara ao nos orientar sobre a santidade e a reverência que devemos ter na adoração. Os salmos nos ensinam que devemos cantar a Deus com júbilo e com entendimento, e não com barulhos estridentes e ritmos que só servem para agitar as emoções de maneira superficial. A música deve ser um veículo para nos conectar com Deus, para nos aproximar dele, não para nos afastar. Ellen White é ainda mais incisiva sobre esse ponto. Ela alerta repetidamente sobre os perigos de permitir que a música mundana entre no culto, dizendo que isso pode desviar as mentes e corromper a adoração. Segundo ela, a música sacra deve ser simples, pura e edificante, capaz de tocar a alma e elevar o espírito. Quando optamos por músicas que vão contra esses princípios, estamos não só desrespeitando a Deus, mas também corrompendo a santidade do culto. Então, o que você está ouvindo quando diz que está adorando a Deus? Está realmente contribuindo para uma adoração sincera e reverente, ou está apenas seguindo modismos e tendências que nada têm a ver com a vontade divina?
Chega de brincar com o sagrado. A música no culto deve ser uma expressão pura de louvor, não um espetáculo que rouba a glória de Deus e a direciona para nossos próprios gostos e preferências. Se você quer adorar a Deus de verdade, comece escolhendo músicas que sejam dignas dele, que reflitam sua santidade e que estejam alinhadas com os princípios bíblicos e os conselhos inspirados de Ellen White. A adoração é um privilégio, e Deus merece nada menos do que o nosso melhor, inclusive na música. Vamos considerar agora um outro ponto de grande relevância para garantir a verdadeira adoração na casa de Deus, o sermão que o pregador prepara para o culto. E, aqui, não vamos suavizar as palavras, porque isso é sério. O que está sendo pregado no púlpito hoje em dia é, muitas vezes, uma sombra do que deveria ser. O sermão, que deveria ser uma mensagem poderosa de Deus, se tornou, em muitos casos, um discurso diluído, que não confronta, não corrige, pior ainda, não leva à transformação. A Bíblia é clara sobre a responsabilidade do pregador. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Mas o que temos visto? Mensagens que evitam falar de pecado, que se preocupam mais em agradar os ouvintes do que em trazer à luz a verdade divina. Isso é um desvio completo do que Deus nos chama a fazer. Ellen White não economiza palavras ao tratar desse assunto. Ela diz: o pregador precisa pregar a verdade com toda clareza e com todo o poder que Deus lhe deu, sem medo ou favor. Não deve suavizar a mensagem para agradar ao povo, mas deve apresentar a verdade, mesmo que esta ofenda e desperte oposição. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 263. Então, por que tantos sermões hoje parecem mais palestras motivacionais do que mensagens divinamente inspiradas? O que estamos fazendo é um desserviço ao Evangelho. O púlpito não é lugar para mensagens insípidas, sem sal. Jesus não morreu na cruz para que pegássemos uma palavra morna. Em Apocalipse 3, verso 16, ele adverte: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma linguagem forte, sim, mas necessária. Deus está deixando claro que não aceita nada menos do que uma pregação corajosa, que vá direto ao ponto. O sermão precisa ser uma espada afiada, como a palavra de Deus descrita em Hebreus 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se o sermão não está cortando, não está discernindo, então não está cumprindo seu propósito. Pregadores, é hora de acordar. Deus está chamando vocês para pregar a verdade sem rodeios, sem medo das reações. Ellen White diz que os ministros de Deus devem erguer a voz como trombeta e mostrar ao povo seu pecado. Grande Conflito, página 88. Isso não é opcional. A mensagem de Deus não é para ser diluída, mas para ser proclamada com poder e autoridade. Chega de pregações mornas e sem impacto. O sermão deve ser um chamado à ação, um despertar para a realidade espiritual, uma convocação ao arrependimento e à santidade. Se você está no púlpito, você tem a responsabilidade de entregar a palavra de Deus como ela é, viva, poderosa e transformadora. Não podemos mais aceitar menos do que isso. Agora, outro ponto de suma relevância quando o assunto é reverência e adoração: como você se comporta no local sagrado. Isso não é brincadeira. A casa de Deus deve ser um lugar de reverência, mas o que temos visto muitas vezes é uma completa falta de respeito, uma atitude que não condiz com a santidade do ambiente. Vamos ser diretos. Se você não leva a sério o lugar onde Deus se manifesta, então você não entendeu o que significa estar na presença do Altíssimo. A Bíblia nos dá exemplos claros de como devemos nos comportar na presença de Deus. Em Eclesiastes 5, verso 1, somos advertidos: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Esse versículo nos lembra que quando estamos na casa de Deus, precisamos estar conscientes de onde estamos, atentos, com uma atitude de humildade e respeito. Isso é o mínimo que se espera de alguém que professa fé em Deus. Ellen White também não deixa dúvidas sobre o comportamento na igreja. Ela escreve: devemos entrar na casa de Deus com o coração cheio de reverência e santo temor. Os murmúrios dos murmúrios e as conversas em tom baixo em que muitos se engajam enquanto aguardam o início do culto constituem uma ofensa a Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 491. Mas o que vemos? Pessoas conversando como se estivessem em um café, andando pela igreja sem o menor senso de reverência, e até usando o celular em plena adoração. Isso é um escárnio,
uma zombaria do que significa estar na casa do Senhor. Você acha que isso é exagero? Veja o que aconteceu com Nadab e Abiú em Levítico 10, versos 1 e 2, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, e saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus não tolera irreverência, não então, e não agora. O fato de estarmos sob a graça não significa que podemos tratar o sagrado com desdém. O comportamento irreverente não apenas ofende a Deus, mas também desvia a atenção dos outros, impedindo-os de ter uma experiência verdadeira de adoração. Ellen White é clara ao afirmar: se você não pode conduzir seu comportamento de acordo com o caráter sagrado do culto, é melhor que fique em casa. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 93. Não podemos mais tolerar atitudes que desonram a Deus dentro de sua própria casa. É hora de parar de tratar a igreja como qualquer outro lugar. Quando você entra na casa de Deus, você deve fazer isso com a mesma seriedade e respeito com que se aproximaria do próprio trono do Altíssimo. Não há espaço para conversas triviais, risadas descontroladas, ou qualquer comportamento que desonre a presença de Deus. A Bíblia nos ensina a sermos totalmente dedicados a Deus, especialmente quando estamos em sua presença. Em Êxodo 3, verso 5, Deus disse a Moisés: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Se Deus exige esse nível de respeito em sua presença, o que nos faz pensar que é aceitável mexer no celular durante o culto? Isso é uma completa falta de reverência. Ellen White também é categórica quando fala sobre a reverência na casa de Deus. Ela afirma: quando os adoradores entram na casa de culto, devem fazer isso com decoro, passando silenciosamente para seus assentos. Sejam eles conservados em pensamento silencioso e reverente. Evitem a conversa, cochichos, risos, estar folheando livros. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 83. Mas o que vemos? Gente distraída, conferindo mensagens, rolando feed de redes sociais, e até tirando fotos no meio do culto. Isso é um insulto ao próprio Deus. Você pode pensar: mas eu só estou conferindo uma mensagem rápida ou é só um hábito? Mas é exatamente esse tipo de justificativa que mostra o quão longe estamos de entender a santidade do momento. Quando você está no templo, seu foco deve estar completamente em Deus. Não existe espaço para outras prioridades. Jesus disse em Mateus 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Se você está com o celular na mão, quem você está servindo naquele momento? O uso do celular no templo não é só uma distração para você, mas para todos ao seu redor. Isso enfraquece a atmosfera de adoração, quebrando a conexão com Deus que todos deveriam estar buscando. Ellen White deixa claro que essa falta de respeito não passa despercebida por Deus. Ela diz: Deus considera esse comportamento como uma prova de irreverência e o registro é mantido contra aqueles que agem dessa maneira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 492. Pense nisso. Cada vez que você se distrai com o celular, você está registrando irreverência diante de Deus. É hora de fazer uma escolha consciente. Quando você entra na casa de Deus, você está ali para adorá-lo, para ouvi-lo, para se conectar com ele. Nada, absolutamente nada, deve desviar sua atenção disso. Desligue o celular, guarde-o, e entregue seu tempo e sua mente totalmente a Deus. Isso não é uma opção, é uma exigência para aqueles que verdadeiramente respeitam e honram o Senhor. Chega de desculpas. Chega de desrespeito. Se você quer ser contado entre aqueles que realmente reverenciam a Deus, comece demonstrando isso com suas ações. Quando você estiver no templo, esteja lá de corpo, alma e mente, totalmente focado no que realmente importa: adorar ao Deus Todo-Poderoso com a reverência que ele merece. Vamos aprofundar essa discussão e trazer à tona um assunto que é, no mínimo, alarmante: o que está acontecendo nos camporis dos desbravadores. Esses eventos, que deveriam ser uma oportunidade de crescimento espiritual e aprendizado para nossos jovens, têm se transformado em um show de reverência e falta de respeito. E sabe o que é pior? São os próprios líderes que estão permitindo, e até incentivando, isso. A música, que deveria ser um veículo para elevar o espírito e aproximar os jovens de Deus, muitas vezes se transforma em algo totalmente mundano. Ritmos que lembram mais uma balada do que um culto, letras que nada têm a ver com adoração, e uma atmosfera que, em vez de inspirar reverência, só promove a diversão desenfreada. Isso é o que tem acontecido nos camporis, e é uma vergonha que nossos líderes estejam educando os jovens dessa maneira. A Bíblia nos ensina que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, com a seriedade e a reverência que ele merece. Ellen White, em seus escritos, faz um apelo claro para que a música seja uma ferramenta de adoração genuína,
não um meio de satisfazer desejos carnais ou promover a irreverência. Mas o que estamos vendo? Exatamente o oposto. É inadmissível que um evento que carrega o nome de Deus esteja permitindo esse tipo de comportamento. Os camporis deveriam ser momentos de fortalecer a fé dos jovens, de ensiná-los a viver uma vida dedicada a Deus, e não de colocá-los em situações onde a irreverência e a mundanidade tomam conta. Líderes, é hora de acordar. Vocês têm nas mãos a responsabilidade de moldar o caráter desses jovens, e o que estão fazendo é levá-los para longe do verdadeiro espírito de adoração. Quando vocês permitem que esse tipo de música e comportamento tomem conta dos camporis, estão ensinando aos jovens que o culto a Deus pode ser feito de qualquer maneira, sem a seriedade e o respeito que ele exige. Chega de comprometer o que é sagrado. Se queremos que nossos jovens cresçam com uma fé sólida e verdadeira, precisamos começar a dar o exemplo. E isso inclui a maneira como lidamos com a música e o comportamento nos camporis. Vamos voltar ao que realmente importa: adorar a Deus com todo respeito, reverência e dignidade que ele merece. E isso começa com líderes que não têm medo de tomar uma posição firme pelo que é certo. Chegou a hora de tomar uma decisão séria. Se você entendeu a gravidade do que foi dito até agora, não pode continuar vivendo da mesma maneira. Deus está chamando você para uma mudança radical, uma transformação profunda em como você se comporta e se apresenta diante dele. E isso exige uma resposta imediata, sem meias medidas, sem desculpas. A Bíblia não nos dá espaço para uma fé morna. Em Apocalipse 3, verso 16, Jesus nos adverte: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a realidade. Ou você se compromete totalmente com Deus, ou estará entre aqueles que ele rejeitará. Não há tempo para brincar com o sagrado, para tratar a adoração como algo trivial. Ellen White reforça essa urgência. Ela diz: nosso caráter é o que determina nosso destino eterno. Deus pesa cada ação e pensamento, e somente aqueles que buscam fervorosamente a santidade estarão preparados para a vida eterna. Caminho a Cristo, página 72. Isso significa que cada escolha que você faz, desde como se veste, até como se comporta no templo, passando por cada atitude de reverência, está moldando seu destino eterno. É hora de parar e refletir. Como você tem tratado o lugar sagrado, a música no culto, o sermão que ouve, e até mesmo o uso do celular? Será que você tem dado a Deus a honra e a reverência que ele exige? Se a resposta é não, então é hora de agir. Agora. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Deus está pedindo mais de você, e ele merece nada menos do que o seu melhor. Em Isaías 55, versos 6 e 7, somos chamados: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Este é o momento de buscar ao Senhor com todo o coração, de mudar seus caminhos e adotar uma postura de total reverência e santidade. Não continue tratando o culto, o templo e a própria presença de Deus com indiferença. Levante-se agora, tome a decisão de viver uma vida que verdadeiramente honra a Deus em cada detalhe. Que sua adoração seja sincera, que seu comportamento no templo seja irrepreensível, que suas escolhas reflitam a santidade do Deus que você diz servir. Chega de mediocridade espiritual. Deus está chamando você para uma vida de santidade, de reverência, de total compromisso. Responda a esse chamado com ação, com mudança, com uma decisão firme de viver para a glória de Deus. Não se conforme com menos do que isso. O tempo é agora. Deus está esperando por você, mas ele não esperará para sempre. Faça a escolha certa hoje.